Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vinda aqui no canal, que o Senhor te abençoe e derrame infinitas bênçãos sobre a sua vida. No vídeo de hoje nós iremos fazer e decorar um bolo de massa manteigada e com uma cobertura bem econômica. Então fica aqui no vídeo para ver o resultado. Já vou te passando todos os ingredientes. Eu vou utilizar 500 gramas de margarina com sal, 800 gramas de açúcar. Eu vou utilizar 800 porque eu vou utilizar refrigerante no lugar do leite. Se você for trocar o refrigerante pelo leite, você pode fazer isso tranquilamente. Você adiciona um pouco mais de açúcar. E nós iremos mexer esse açúcar e essa margarina. Esse bolo ele serve aproximadamente 50 pessoas. Porém, todavia, quem vai partir interfere muito nisso. Para dar 50 fatias, você tem que cortar aproximadamente 100 gramas para cada pessoa. Os meus bolos nunca dão essa quantidade de fatia, porque eu gosto de fatia mais grossa. Eu nunca corto aproximadamente 100 gramas. Então a minha quantidade de fatia é reduzida por esse motivo. Outra variante também é o fator do bolo ser redondo. As fatias elas ficam mais desproporcional comparado a um bolo quadrado, que você corta todo mundo igualzinho. Mas você não precisa se prender à quantidade dessa receita. Você pode muito bem aumentar ou diminuir, fazendo assim essa alteração na quantidade de fatias. Vou utilizar também 6 ovos inteiros. E primeiro eu mexo o açúcar e a margarina. Misturo bem. Se você quiser utilizar a batedeira, pode também, facilita muito. Só que nesse ângulo que eu estou gravando, a batedeira ela atrapalha um pouco, então eu vou bater na mão mesmo. Depois que você misturou bem o açúcar e a margarina, você vai adicionar os 6 ovos, mistura bem novamente. E só então nós iremos começar a adicionar a farinha de trigo e o refrigerante. A farinha de trigo que eu estou utilizando, ela já está peneirada e é com fermento. A gente vai adicionar a farinha de trigo, mistura, adiciona o refrigerante, mistura, você vai intercalando a farinha de trigo e o refrigerante. Não te preocupa porque quando você adiciona o refrigerante parece que a massa talhou. Isso acontece por causa da margarina e o refrigerante. Quando eles dois entram em contato, fica desse jeito. Mas pode misturar novamente, adicionar o trigo e a massa ela volta a ficar homogênea. Por falar em refrigerante, você pode escolher um de qualquer sabor. Eu escolhi uma alaranjada. Se você for fazer um bolo de chocolate, eu te aconselho a utilizar a cola, porque deixa o bolo ainda mais escuro e fica com um saborzinho bem gostoso. E agora você vai fazendo isso, intercalando a farinha de trigo e o refrigerante até acabar. Eu utilizo aproximadamente 600 ml de refrigerante, mas você pode substituir por leite. Por que aproximadamente? Dependendo do tamanho dos ovos e do teor da tua margarina, essa massa ela pode precisar de um pouco mais ou um pouco menos. Eu vou te mostrar o ponto, aí você, já sabendo o ponto, você pode fazer essa avaliação para ver se precisa de mais ou menos. E me diz aí se você está gostando do vídeo. Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Toda semana tem vídeo novo e eu sempre faço eles com muito carinho. E esse é o segundo bolo de uma série de bolos que eu vou fazer até a minha filha completar 1 ano. Então, se você quer aprender algumas dicas do que dá ou não dá certo, então já se inscreve nesse canal, porque aqui aprendemos juntas. Depois que você terminar essa massa, você vai levar em forno pré-aquecido, em 180 graus, por aproximadamente 45 minutos. Mas fica de olho, porque dependendo da tua forma, se for mais baixa ou mais alta, esse tempo também pode variar. Eu vou dividir essa massa em 2 formas. Vou utilizar papel manteiga, porque desse jeito o bolo ele tem a tendência de crescer uniforme. Ele dificilmente vai criar aquele bico que os bolos eles criam. Se isso acontecer, vai ser bem pequeno. Vou colocar em 2 formas porque também assa mais rápido. E enquanto esse bolo assa, a gente já vai mexendo o recheio para esfriar o bolo e o recheio antes de recheá-lo. Para rechear esse bolo, eu vou utilizar 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 1 colher cheia de margarina e vou adicionar suquinho em pó. O que é que eu te aconselho a fazer nessa parte? Porque eu fiz e vi que algumas coisas deu errado. Primeira delas, te aconselho a dissolver o suco
na água. Dissolve um pouco, e um pouquinho de água, não precisa ser muito. Desse jeito, quando você adicionar o suco no leite condensado, não vai ficar aqueles carocinhos do açúcar do suquinho. Adicionei também umas gotinhas de corante, porque o suquinho só fica muito clarinho, muito clarinho. E como é de morango, eu queria dar esse destaque. Quanto mais corante você colocar, mais forte vai ficar essa cor. E esse recheio, esse brigadeiro, na realidade, ele tem a tendência de, quando esfriar, ele escurecer. Então já fica a dica. Se você quiser atingir um tomzinho mais escuro, tinge do jeito que você quer. Depois que ele descansar, ele vai ficar um pouco mais forte. E você vai mexer nesse recheio sem pressa. Mexe bem, porque por se tratar de um recheio claro, facilmente ele queima e os queimadinhos eles vão ficar mostrando. Eu particularmente amo o brigadeiro queimadinho, aquele que fica grudado na panela. Amo, mas visivelmente não é tão agradável, principalmente se a tua massa for branca. Primeiro esse recheio ele vai ficar bem ralinho quando você colocar ele logo no fogo, e depois ele vai começar a engrossar. Esse recheio que a gente está fazendo é um brigadeiro de morango, na verdade de suquinho, né? Porque se você quiser, você pode adicionar o morango. E deixa eu te mostrar o ponto desse brigadeiro, porque facilmente você perde o ponto e ele fica muito duro ou então muito mole. O ponto certo é quando você levantar, e quando esse brigadeiro ele entrar em contato com o que ficou na panela, ele não vai se misturar. Se você desligar esse fogo com o brigadeiro muito duro, quando ele vai esfriar, você não vai conseguir movimentar ele na hora que você for fazer a aplicação no bolo. Então observa direitinho o ponto, porque quando ele esfriar ele vai ficar sensacional, desse jeitinho, bem cremoso. E se por algum acaso o teu brigadeiro ficou muito duro, não te desespera. Você pode fazer um pouquinho de leite e adicionando aos poucos até atingir uma consistência boa. Pode também adicionar leite condensado ou creme de leite para amolecer esse brigadeiro também. É interessante você deixar esse brigadeiro esfriando com o plástico filme em contato com ele. Desse jeito evita que crie uma película e esse brigadeiro ele fica uniformemente cremoso. Já espalhei o meu recheio no bolo. Esse recheio vai ser apenas uma camada. Esse bolo ele ficou bem alto, bem lindo. E agora eu vou te mostrar uma cobertura incrivelmente econômica. Lembrando que eu não sou profissional, eu apenas vou fazendo algumas receitas, vou testando, vai dando certo e assim eu vou seguindo. Tá vendo essa pastinha branca que eu estou mostrando? Ela se chama emulsificante. Serve para deixar o sorvete mais cremoso. E aqui a gente vai utilizar para deixar nossa cobertura cremosa. Eu utilizei uma caixinha de creme de leite e uma colher razoavelmente cheia de emulsificante. Adicionei um pouco de açúcar refinado e deixei batendo. Olha só como ele vai incorporando e engrossando. Depois que ele começou a engrossar, você vai começar a adicionar o açúcar. Estou utilizando açúcar raízes refinado, que é muito bom. Se o teu açúcar tiver com algumas pedrinhas, eu te aconselho a peneirar, porque quando você for utilizar o bico, essas pedrinhas, esses cristalzinhos de açúcar, ele vai atrapalhar. Você pode utilizar leite ou então leite condensado no lugar do creme de leite facilmente. E essa quantidade que eu estou utilizando é para cobrir apenas um bolo. Se você quiser um pouco mais, é só duplicar a receita. Vai por mim, rende que é uma beleza. Quiser ele mais firme, você pode utilizar mais açúcar. E se quiser deixar essa cobertura ainda mais gostosa, você pode ir adicionando um pouco de leite em pó. Lembrando que é adicionando aos poucos para não empelotar. Eu adicionei gelatina porque o meu recheio era de morango e eu queria que a cobertura também fosse. E antes de adicionar a gelatina, eu fiz diferente, dissolvi a gelatina em água. Te aconselho a dissolver em água morna porque ela dissolve bem mais rápido e não fica nenhum carocinho na tua cobertura. Uma observação é que se você for utilizar gelatina, a tua cobertura já vai ficar na cor da gelatina. Então, se você for utilizar gelatina de limão, ela vai ficar esverdeada, de maracujá amarelada e assim por diante. Uma observação sobre essa cobertura é que ela não fica extremamente lisa como chantilly ou chantininho. Mas ela fica muito deliciosa e você pode trabalhar diversos bicos e espátulas.
E olha só como fica legal essa textura da faca do bolo. Se você não tiver muitos utensílios de confeitaria na sua casa, você pode ir utilizando o que você tem. Uma faca de pão, uma faca de cortar bolo, pincéis, garfos. Há uma imensidão de objetos que você tem na sua cozinha e que você pode utilizar para facilitar e deixar a decoração ainda mais bonita. Outra dica que eu te dou é que você vá fazendo a aplicação dessa cobertura por partes. Como assim? Primeiro você finaliza o topo, deixa bem lisinho, texturizado do jeitinho que você quiser. Depois você faz as laterais. Porque se você fizer a aplicação do topo, for para a lateral e voltar para o topo, normalmente essa cobertura ela tende a levantar um pouco, então vai dar um pouco mais de trabalho para você conseguir alisar novamente. Mas olha só como o acabamento fica bonitinho. Sem contar na economia. Você muito for gastar nessa cobertura para cobrir o bolo por completo, vai ser R$10, dependendo da tua cidade. Porque você não vai utilizar nem meio quilo de açúcar, dependendo da quantidade de cobertura que você quiser. Eu coloquei um pouco mais de corante para ir fazendo esse detalhe, para dar um destaque. E vou utilizando o bico. Essa cobertura, se você quiser ela um pouquinho mais firme, você pode utilizar o açúcar impalpável. Vai por mim, ele não cai. E os trabalhos com bico de confeiteiro fica lindo. Fica uma gracinha para você confeitar doces, cupcakes. Esse bolo aqui foi coberto na pressa, então dá um desconto. Fiz o meu melhor, estava atrasada. Depois que eu terminar de cobrir, eu vou colocar o topo de bolo. O tema desse bolo vai ser urso. Mês passado foi elefante. Se você quiser conferir o vídeo, já tem aqui no canal. Se você quiser acompanhar os próximos, já sabe. Eu espero que você goste do resultado. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito de coração que você tenha gostado. E não esqueça o mais importante de tudo isso: o quanto precioso você é para o Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.